Por que que as mulheres, né, em nível de estresse, ansiedade e depressão, a porcentagem é muito maior do que os homens? O que você acha disso? Eu ainda tô batendo naquele assunto lá de dupla, tripla jornada, sabe? Uhum, Porque elas querem dar conta de tudo, né? É sim, trabalhar fora, que assim, ó, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que trabalhar fora, tem que dar conta de tudo. E a gente, como profissional, você quer estudar, você quer melhorar. Então, eu acho assim, tá sobrecarregada. A mulher está sobrecarregada com certeza, de afazeres, né? sim. E você acha que, concordo plenamente, porque principalmente existe uma estatística que eu não vou saber falar aqui, mas eu sei que existe uma porcentagem muito grande de mães solo, né? Que são as provedoras da família, né? Da sua casa. Então, é onde ela toda a responsabilidade de criar, educar, de prover sozinha uma família. E aí que entra numa coisa que nós falamos no outro podcast, porque nós vivemos o Brasil ainda, infelizmente, fazendo a mesma função que o homem, acho que é 30%, uma coisa assim, eu não sei se eu estou enganada, mas acho que ganha 30% menos do que os homens na mesma função, na mesma carga horária. Né? Então acaba a mulher precisando, essa mãe precisando ter 2 empregos ou fazendo um extra. Então significa que faz o trabalha fora, né? O normal, vão fazer, né? O principal trabalho. Depois chega em casa, existe um bico, um extra para poder acrescentar na renda, né? Além de cuidar da casa, porque às vezes essas mães têm crianças pequenas, né? E, enfim, aí Cuidar como sozinha, né? não Cuidar vai sozinha, né? cuidar sozinha, Não tem né? como dividir, né? Isso, Dividir as responsabilidades. Porque não é só o trabalho físico que cansa, né, Lu? Eu acho não, que muito mais cansa muito mais o mental, né? O com emocional. certeza, De ter que pensar, de ter que dar conta de cuidar sozinha, né? sim, Já tem toda essa carga em cima, né? sim, De falar assim, ai, mãe sozinha, é mãe solteira, então já tem aquela uma carga negativa de falar, sabe? sim, Então a gente tem que ficar se impondo, é, né? De falar assim, eu sou uma mulher como outra qualquer. A diferença é que eu não uhum, tenho um homem do meu lado, né? é, Mas a gente já não é tão bem vista pela sociedade. Hoje em dia, até que nem tão. tá Tá melhorando, né? melhorando, Mas ainda mas existe, né, ainda Jana? existe muito preconceito. E até a questão assim, não é só da mãe solo, não. Tem várias empresas que não quer contratar mulher, sabe? Por conta de ter filho, por conta dela engravidar, porque se engravidar vai ficar vários meses sem trabalho. Tudo bem que às vezes é INSS, mas existem empresas que fazem uma entrevista ali que não quer contratar mulher por conta disso, Lu. Janaína, já vi na televisão, em jornais, em questão de falar, em questão de contratar mulheres por causa da TPM. É, pra você ver, aí piorou, né? Aí agora Por que não causa vai de contratar ninguém TPM, mais. porque realmente a mulher tem oscilações hormonais, a mulher ela passa um processo que só a mulher sabe o quanto isso é difícil e quem tem, não é? Então, quer dizer, olha o ponto que nós chegamos, né? E aí, então isso que acontece, a sobrecarga mental das preocupações, de dar conta daquilo tudo ali, né? Se vai ter condições de prover, né, o sustento, a escola dos meninos, o sustento, a casa em si. Então, há um desgaste mental extremamente grande, né? Então, como não ter, né? Porque o estresse é dessa loucura. E essa loucura de ter que fazer tantas coisas, dar tempo em 24 horas, essa rapidez desencadeia uma ansiedade. Porque se eu corro, tem que pensar, correr, papá, coração, quer dizer, como que não vai acelerar? O nível de ansiedade, ele, né? É esse movimento, é essa loucura. E depois, se você não consegue atingir os objetivos, vem a depressão. Primeiro a gente fica depressiva para depois desencadear uma depressão. Porque depressão ela não nasce da noite pro dia, né?
Depressão, ela vai, eu falo, é o copinho, que é de gota, gota, né? E muitas das vezes a mulher fala o seguinte, nossa, não era para tanto. A última gota, pá, transborda. Então, às vezes, ela vê só aquele caso isolado, e não é. Aquele foi a última gota para transbordar um excesso de longo prazo, né? E que a mulher, ela abafa muito dentro dela, né? As dores, os conflitos, as frustrações, o sofrimento de, às vezes, não dar conta, de não ser boa o suficiente, né? As crianças ali, a dor que a mãe toma do pai não estar presente, participativo, não é? Quantas mães abafam isso dentro de si e tentam, né, suprir para os filhos. Então, quer dizer, realmente, como não vai desencadear um estresse, como que os níveis de estresse, depressão e ansiedade não vão ser maiores, né, dentro numa mulher. Então, eu acredito assim, e isso não significa de ser uma mulher fraca, de jeito nenhum, pelo contrário. Pelo contrário. Né? Eu acho que hoje nós temos uma geração de mulheres muito guerreiras, muito fortes, corajosas, né? Mas está pagando um preço muito alto, né? Com a saúde mental, emocional. E isso vai desencadeando doenças psicossomáticas, né? Enfim, mas muitas das vezes nós não escolhemos a vida que nós passamos, né, Janaína? As coisas acontecem, né? E a gente tem que criar coragem e seguir em frente. E uma hora tentar mudar esse quadro. Tentar mudar, porque se a gente ficar no automático, vai chegar uma hora que o nosso corpo vai parar, né? Você falou de depressão, né? O copinho encheu. E aí, se você ficar, né, nesses níveis, igual você leu aí, os níveis de estresse altíssimo, fica doente. Sim. Aí vai parar, né? Tá, parou. Então, peraí, vou refletir aqui o que tá acontecendo, por que chegou a esse ponto, né? Pra poder solucionar, né? É isso aí. Eu acho que nós temos mulheres que precisam pensar e olhar o seguinte, parar, como a Janaína falou, parar, dar um passo, eu muito brinco, né, o caldeirão, né, na vuca-vuca, nessa correria, eu falo que é um caldeirão, tá todo mundo lá, é aquela mistura, aí você tá lá no meio. Quando a gente tá no meio, a gente não consegue pensar. A gente liga muito no automático para a gente conseguir sobreviver, né? O importante, alguns minutos, algum momento, você pular fora desse caldeirão. Pular, é aqui em cima. Respirar, sair do automático. Respirar, para quê? Para você se conectar com você. Porque quando a gente está no automático, a gente está olhando, o nosso holofote está para fora, está no externo, é no fazer. Então, quando eu viro e falo, é sair do automático, e respirar, é fazer isso aqui, ó, e voltar para cá. E você conectar mente, emoções e o corpo, porque isso está tudo interligado. E isso significa o quê? É fazer uma autorreflexão, porque cada mulher tem uma história, como a gente sempre fala aqui, né? Tem, às vezes, histórias parecidas, a gente dá exemplos aqui, mas, por exemplo, eu sei que tem mulheres, que aí vamos fazer essa reflexão. Mulher, sai fora, respira, concentra, conecta com você e busca uma resposta não no racional, né? No 5%. Busca no seu emocional, na sua essência, na sua alma, na mente dos 95%. Porque é ali que está a resposta. É ali que Deus fala baixinho dentro da gente, né? Por isso eu falo o seguinte, o meditar. Isso é um ato meditativo. Meditar é silenciar a mente para ouvir o coração. Porque Deus fala baixinho dentro da gente. E as respostas vêm. Não vem? Às vezes ela não vem na hora, né, Jana? Mas você conversa, treina a sua mente, a sua essência, falar com você. Então isso, treinar é fazer mais vezes até você se conectarem. A resposta ela vem mais rápido. Mas às vezes não vem naquele primeiro momento, que a gente ainda está acelerado, né? Então por isso tem que desacelerar, respirar. Às vezes é uma hora que entra uma oração ali para confortar,
né? Dentro dessa essência e conversar, né? Conversar com a alma, com a nossa alma e virar e perguntar: será que eu estou fazendo tudo isso sozinha? Porque às vezes, se eu estou sobrecarregada, se eu sou uma mãe solo, nós estamos falando de mãe solo agora, depois a gente vai falar em questão de casal, né? Então, a mãe solo, né, que hoje está muito em evidência isso, e as que mais sofrem hoje, né, na pele mesmo, né, no dia a dia ali, porque é tudo com ela ali. Mas será? Tá, eu não tenho o pai dos meus filhos, eu não tenho um companheiro, eu não tenho, ok. Mas é só isso que faz parte da nossa vida? Será que os nossos filhos, os meus filhos, perguntam, né? A gente tem que perguntar. Eles já são adolescentes que pode compartilhar, fazer parte, não é? Dessa rotina? Porque às vezes a gente quer blindar tantos, porque a gente já tem adolescentes, jovens adolescentes ali, mas a gente não quer, né? Quer blindar. E outra, cadê os meus pais? Cadê meus irmãos? Cadê meus parentes? Porque às vezes existe o seguinte, primeiro a gente fazer essa pergunta, porque muitas vezes a gente não tem a humildade de pedir ajuda. A gente quer ser autossuficiente. Dá conta de tudo. Né? Então, primeiro a gente tem que fazer essa pergunta, porque muitas vezes a gente fala assim, mas você nunca pediu, a gente sempre tentou, mas você quer fazer do seu jeito e você não quer, não é assim? Então, existe esse lado que a gente tem que analisar, para depois pensar o seguinte, não, eu tenho meus pais, mas eles não querem me ajudar. Eu já tentei, mas não dá certo. Eles, né? Aí sim, então, por isso que cada pessoa, cada mulher é uma mulher. Então você vai ver, porque aí às vezes sou eu a mulher e não é a minha família. Ou será que é a minha família? Ok, então é o que eu tenho, aceito, ok, bacana, vida que segue, então sou eu, né? Eu e Deus e meus filhos aqui. Vamos fazer o que precisa ser feito, mas tentando manter uma saúde mental, física e emocional, para não morrer no meio do caminho. Porque lembrando, alguém precisa de você. Tem alguém abaixo de você, menor que você, geralmente os filhos, né? Então nós precisamos manter saudável, porque se eu cair, todos vão cair, não é? Sim.